Maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um bom dia. Nós estamos nessa jornada aí da Escola Bíblica Discipuladora Online. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Dia especial para nossas vidas aí. Minha esposa Elisa está completando mais um aninho de vida. Quero deixar minha homenagem para ela, meu beijo. E a demonstração de que eu a amo, que você é muito importante na minha vida e que Deus a colocou em meu caminho para que pudesse me edificar e juntos pudéssemos construir uma família abençoada por Ele, de forma que você é a confirmação, a completude da vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida. Amém? Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Nós estamos adotando aí a revista Pacto e Comunhão. Nós estamos abordando a declaração doutrinária das igrejas batistas. Nós já falamos sobre as escrituras sagradas. E hoje nós vamos estar falando, já falamos também sobre Deus, e hoje nós vamos estar entrando um pouco mais específico sobre Deus Pai. Amém? Antes eu gostaria de convidá-lo para orarmos ao Senhor juntos. Lembrando que nesse mês de maio é o mês que a Convenção Batista Brasileira aborda aí temas sobre família. É o mês da família. Portanto, nesse estudo nós vamos estar abordando sobre a Trindade, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Mas também ao final nós vamos estar fazendo uma aplicação aí voltado para a família. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos por essa linda manhã que o Senhor nos preparou. Muito obrigado pela vida. Obrigado pelos dons derramados, Senhor, em nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, por tudo que tu és. Tu és um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus sempre presente em nossas vidas. Um Deus que tem providenciado proteção, tem providenciado manutenção da nossa vida, Senhor. Provisão. Tu tens sido tudo em nós. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos para que nesta manhã o Senhor venha a abençoar cada lar, cada vida que está conosco, nos acompanhando nesse momento na Escola Bíblica Discipuladora. Pedimos também, Senhor, capacitação dos altos céus. Que o Teu Santo Espírito possa estar inundando os nossos corações e mentes, iluminando, Senhor, as nossas mentes, para que possamos aprender um pouco mais acerca de quem Tu és, acerca da Tua vontade, da Tua palavra, que é tão profunda, tão vasta, tão grande, Deus. Mas ainda assim nós queremos nos esforçar esta manhã para aprender um pouco mais ao Teu respeito. Desde já te agradecemos pelo aniversário da minha esposa, Elisa. Tem sido uma bênção em minha vida. O Senhor realmente providenciou uma mulher excelente em minha vida. E eu sou muito grato por isso. Porque eu sei que quem encontra uma boa esposa achou a graça do Senhor. E eu te louvo por isso. Te louvo pela sua vida preciosa. Por todos os anos de convivência, de boa convivência que nós temos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre ela bênçãos incontáveis. Te agradeço pela vida de todos os aniversariantes também da IBAPA. Ontem nós tivemos a Rosana completando mais um ano de vida. Ontem também a irmã Luciana, o nosso pequenino Gabriel. Eu te louvo por todos os aniversariantes. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a todos.
protegendo-nos, Senhor, de todos os males, de todos os perigos. Somos muito gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, nós estamos aí com esse grande desafio de estudar um pouco mais sobre Deus Pai, essa declaração da Convenção Batista Brasileira. Eu quero começar lembrando um pouco do que tratamos semana passada. Nós vimos aqui esse diagrama, esse infográfico, que mostra o princípio do trinitarianismo, né? Em que o Pai não é o Filho, é distinto dele. O Filho é distinto do Espírito Santo e o Espírito Santo é distinto do Pai. E ainda assim, ambos os três têm a mesma substância, a mesma natureza e são Deus. Né? Fica muito fácil quando a gente começa a pensar numa composição semelhante ao da família. E já nós vamos estar falando um pouquinho sobre a família Deus. Deus é uma família. A harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo constitui uma coletividade que nós chamamos de Deus. Já nós vamos estar falando aí sobre a família Deus, né? Muito semelhante à nossa. Se você pensar que há um Pai, se nós tivéssemos uma figura materna, nós teríamos o Espírito Santo. A primeira referência que nós temos do Espírito Santo, Ruach, em hebraico, Deus soprou, né? É um verbo feminino, né? Voltado para o feminino, em que nós temos também a figura do Filho. Né? Então essa é a família Deus. A composição, a coletividade desses integrantes da família, Deus gera Deus. E também é muito semelhante à nossa família, gera na coletividade, mesmo que tenhamos papéis diferentes entre pai, mãe e filho, nós temos papéis diferentes, mas um propósito único, né? Um propósito de harmonia, de paz e amor entre as pessoas da família. Então, é uma ilustração para que nós possamos aí elucidar, né, um pouco mais sobre a Trindade. Se você tiver alguma dúvida com relação a ilustrações, semana passada nós estivemos também abordando algumas ilustrações sobre a Trindade. Uma outra ilustração que nós poderíamos usar, eu passei em branco, mas nós poderíamos citar, a Trindade também possui, né? Eles possuem onipresença. A onipresença, então, poderia ser comparado ao ar que enche toda esse cômodo onde eu estou. Né? Não é uma ilustração muito bem-vinda pelos teólogos, né? Norman Geisler, no livro de Teologia Sistemática, não concorda muito com essa ilustração. Todavia, eu creio que é uma ilustração. Ele diz porque os átomos não são os mesmos, os que estão aqui são diferentes, né? De qualquer forma, pode nos ajudar a entender como acontece a onipresença, no sentido de que enche todo um cômodo, ou um pensamento que enche a nossa mente, né? O nosso cérebro, com algum pensamento, enfim. Existem inúmeras ilustrações. Eu estou usando hoje, falando sobre a família, né? Citei aí a família Deus, que é semelhante essa harmonia, esse amor, essa paz que a família Deus desfrutava. Ele quis então compartilhar com a nossa família. Portanto, se nós hoje passamos por dificuldades, né, de relacionamento, desarmonia no lar,
é porque estamos distanciados do propósito original inicial de Deus, que era prover amor, harmonia, paz no lar, na família. E com essa intenção ele institui a primeira organização social, que vem antes, inclusive, da igreja, né? Ele institui em forma da família. É uma harmonia que ele mesmo desfrutava entre as três pessoas da Trindade, a família de Deus. Nós citamos também semana passada sobre algumas heresias, né, com relação à Trindade, quando o unitarismo diz que são uma pessoa existente, né, unitarismo, exercendo um papel como criador na história, depois um outro papel como o Filho, né? Um outro papel como o Espírito Santo, que é impessoal. Então, na verdade, é uma figura só, né? E as outras figuras, as outras personagens da Trindade seria impessoal, né? Alguns chamam até o Espírito Santo de força ativa. Na verdade, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Fica muito claro nas Escrituras isso. O sabelianismo é uma outra também heresia, né, sobre a Trindade. Nós vimos isso também, em que cada figura, então, cada personagem, cada pessoa da Trindade teria vivido numa época distinta. Então, o Pai no Velho Testamento, o Filho no Novo, o Espírito Santo. Hoje em dia nós estaríamos na era do Espírito Santo. Isso é, na verdade, uma heresia chamada sabelianismo. Há inclusive certas heresias que colocam certo poder hierárquico, né, sobre as pessoas da Trindade. Isso também não é correto, né? Como se o Pai fosse maior que o Filho e o Filho fosse maior que o Espírito Santo. Não, eles têm papéis distintos, mas eles têm o mesmo propósito, né? Eles cumprem o seu propósito no mundo juntos, em unidade, né? O triteísmo também é uma heresia, porque considera cada pessoa da Trindade como uma pessoa, como três deuses, né? Como três deuses, que também é considerado uma heresia, o triteísmo. Nós cremos no trinitarianismo, né? Ok? Nós citamos aqui também alguns gráficos, né? Se uma pessoa crê que não há nenhum Deus, né? Semana passada a gente viu com muita rapidez, hoje eu vou ver com um pouquinho mais de calma. Mas se nós olhamos, então, pessoas, né, que não creem em nenhum Deus, então ela se designa, né, como ateia, é o ateísmo, né? Não existe Deus, então essa pessoa ela vai estar fadada a uma cosmovisão materialista de mundo. Ela vai recorrer à evolução, né, como uma forma de explicação para a existência do mundo. Agora, se a pessoa ela considera, né, ela crer na existência de um Deus, né, então nós temos algumas possibilidades. Se é um Deus, nós temos a possibilidade de ser um Deus finito ou infinito. Mas pode ser que essa pessoa ela creia em muitos deuses. Então, nesse caso, ela está enveredando aí pelo caminho do politeísmo, né, que crê que existem vários deuses, muitos deuses. Esses muitos deuses eles podem ser finitos ou infinitos. Agora, se a pessoa ela caminha
a sua fé, a sua crença, numa crença monoteísta e não politeísta, então ela também tem duas possibilidades. Se ela crê que esse Deus é finito, né, é um Deus que tem poderes finitos, enfim, então Deus está dentro do mundo e identifica-se com ele. É o panteísmo, né? Pamenteísmo. Pamenteísmo, né? Deus está dentro do mundo e identifica-se com ele. Agora, se ela for para esse outro lado aqui, né, que Deus é o finito, há uma outra possibilidade dela considerar, então, um Deus finito está além do universo, mas age no mesmo de modo limitado. É o teísmo infinito. Agora, se formos aí pendendo para o lado da crença de que Deus é infinito, então nós vamos entender que Deus identifica-se com um mundo, né? O panteísta, ele acredita assim. Então Deus é tudo aqui, né? A árvore é Deus, a nuvem é Deus, a natureza é Deus, Deus está em todo lugar. Você já ouviu essa afirmação? Pois é, o panteísmo ele acredita dessa forma, né? Se Deus é infinito, existe uma outra possibilidade. Deus não se identifica com o mundo, quer dizer, ele é distinto do mundo, ele é pessoal, ok? Mas aí, ainda assim nós temos duas possibilidades, que é os que creem que Deus não intervém no mundo, mas é exclusivamente transcendente. Então, esse é o deísmo, né? O transcendente, então, quem crê que Deus é transcendente, Deus então não estaria preocupado com as mazelas, né, da humanidade, com particularidades do mundo. Não, Deus construiu o mundo e agora ele tem coisas mais importantes para pensar. Então ele não age no mundo segundo o deísmo. Nós não somos deístas, tá? Agora nós somos teístas. Os teístas acreditam que Deus é infinito, um Deus infinito e pessoal. Está além do universo, mas age no mesmo, tá bom? Então é assim que nós cremos. Um só Deus, que é infinito, okay? E que age sim no mundo. Ele é pessoal e ele age no mundo. Nós temos aí também alguns atributos, né? Existem os seres morais, existe a criação, né? O tempo e o espaço. Veja aí alguns atributos de Deus aí: a justiça, a retidão, verdade, fidelidade, misericórdia, bondade. Esses atributos são atributos comunicáveis. E Deus quer nos influenciar de forma que nós sejamos mais justos, mais retos, falemos sempre a verdade, sejamos fiéis, né? Tenhamos misericórdia, bondade, tá certo? Por outro lado, através da criação, Deus nos mostra a onipresença, a onisciência, a onipotência. Apenas um Deus onipotente poderia criar vida. Existem outros atributos comunicáveis aí, como a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor diz assim, né? Também a verdade, o amor. Deus, ele é imutável. Veja. Agora, uma coisa interessante é a questão da espiritualidade, a infinidade e a perfeição. Unidade e trindade. Olha aqui, autoexistência, personalidade, Deus sempre existiu, né? A eternidade, a imensidade de Deus. Então, alguns atributos também, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, mas nesta corzinha aqui são os atributos incomunicáveis, tá? Deus não compartilha com ninguém mais, somente Ele possui. Então, Deus é autoexistente e autossuficiente, a seidade, né? Já a beleza, ele compartilha, né? É comunicável. Então, nós olhamos para a criação e vemos beleza, olhamos para o ser humano, vemos beleza, né? Bendição, Deus é possuidor e a soma de todas as qualidades desejáveis. Bendição, Deus tem prazer pleno em si mesmo, né? Bendição. Olha a eternidade, liberdade, glória,
bondade, santidade, né? Imutabilidade, invisibilidade, ciúmes, conhecimento, amor, misericórdia, onipotência. Lembrando que o ciúme de Deus é um ciúme isento de pecado, é diferente do nosso ciúme. O ciúme de Deus ele requer, né, que a humanidade e os seres o adorem, porque ele tem o direito, quem criou tem o direito de requerer adoração, né, gratidão, certo? Onipresença, paz, perfeição, retidão, espiritualidade, né? Lembrando que nós, seres humanos, possuímos a espiritualidade, né? Deus é um ser que não matéria, né? E não pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Portanto, nós temos um lado também que é espiritual. Nós somos corpo, alma, espírito. O espírito foi nos concedido aí na intenção de que nós pudéssemos ter intimidade e relacionamento com Deus. Fidelidade, unidade. A nossa unidade não é totalmente plena, né? Mas a Trindade ela desfruta dessa unidade. Vontade, sabedoria, a ira. Lembrando que a ira também é um atributo de Deus. Deus odeia intensamente todo o pecado. Então é uma justa ira. É diferente da nossa ira, que pode se tornar também um pecado. Existe uma ira santa para nós também quando nós passamos a odiar aquilo que é mal. Mas, em geral, a nossa ira é muito mais tendenciosa ao pecado, ao erro, né? O de Deus não. É uma ira santa, justa, contra todo o mal. Veja outros atributos aí da divindade. Deus é eterno, justo e bom, perfeito, onipotente, único, imutável, imaterial. Bom, esse é o Senhor nosso Deus. Também os nomes de Deus diz muito a respeito do seu caráter. Tá? Então, o nome de Deus e o seu caráter estão sempre andando juntos. Tá bom? Então, Jeová Jireh, Deus proverá. Tá lá em Gênesis 22:14. Jeová Shammah, Deus está aqui. Jeová Raá, Deus é meu pastor. Jeová Nissi, Deus é minha bandeira. Jeová Sabaô, Deus hospeda. Jeová Rafá, Deus cura. Né? Glória a Deus por isso. Jeová Shalom, Deus é paz. Jeová Tsiskenu, Deus é minha justiça. Tem um cântico do Kleber Lucas que lembra, né, alguns desses nomes aí. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tsiskenu Yahvé, minha justiça é. Não é isso? E depois ele lembra do Elohim, né? Elohim, Elohim, é Elohim, né? Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa, né? Ele está lembrando de algum dos nomes que diz muito a respeito do caráter de Deus. Outros nomes aqui, ó, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová Shalom, Deus de paz. Jeová Rafá, Deus que cura. Palet, né? Libertador. Elohim, Deus no controle. Oh, glória a Deus. Vai lembrando disso aí nesse tempo de crise. Lembre que Deus é Jeová Rafá, Elohim. Ele está no controle. Ele é Jireh também. Jeová, Jireh. Deus da provisão. Em tempo de crise econômica, precisamos da provisão de Deus. Tsiskenu, que nós vimos aqui, minha justiça. Jeová Nissi, minha bandeira. Shammah, Deus presente. Adonai, Senhor. El Elyon, não há outro igual. Elkanah, Deus zeloso. Kadosh, santo. Shafatar, juiz. Shammah, Deus presente. El Rai, Deus que tudo vê. Amém? Só lembrando um pouco, fazendo uma revisão por alto do que nós vimos semana passada. Vamos dar continuidade aí. Vamos fazer uma rápida leitura
E logo a seguir nós vamos estar lendo então as referências bíblicas, né, dessas afirmações. Então, Deus Pai. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito. E assim passam a tê-lo como Pai celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Bem, aqui estão as referências bíblicas, né? A gente vai estar lendo algumas delas aí a partir de agora. Vamos lá. Então, a primeira afirmação que nós fizemos, né, segundo a revista Pacto e Comunhão, diz que Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. E aí nós temos essa referência aqui, que está lá em Isaías 64:8, se você quiser, confira na sua Bíblia aí, ok? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Coisa linda, né? Então nos mostra Deus aí como Criador, né? E essa disposição paternal, por ele ser a causa primeira de tudo que existe, né? De todo ser vivente ou inanimado na natureza, na criação, ele é a causa primeira. Outro versículo, que está lá em Mateus 6:9, que diz: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não? O Senhor Jesus, então, ao nos ensinar a orar, ele volta os olhos para os céus e ora assim, né? Pai nosso que está nos céus. Portanto, que nós também possamos olhar para o alto e sempre lembrar que nós temos um Pai que nos ama, que se preocupa conosco, que está ali pronto a nos socorrer, a ser o nosso Jeová Jireh, nosso provedor, nosso Rafá, Deus que cura. Apesar de estar nos céus, nós sabemos que Deus Pai é onipotente, ele está nos céus, da mesma maneira como ele é respeitado, obedecido, honrado, glorificado nos céus, ele também deseja, né? Não apenas deseja, mas é uma ordem, né? Ele ordena uma submissão à sua vontade, à sua palavra aqui na terra. E santificado seja o teu nome, né? Da mesma forma como Deus é santo, é santificado, o seu nome é honrado, não é tomado o nome de Deus em vão nos céus, né, os santos anjos. Da mesma forma também, nós devemos tratar o nome de Deus de uma forma respeitosa, né, como lhe é devido. Nós temos um outro versículo em Mateus 7:11 que nos diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, né? Então o nosso Pai, mais uma vez aparece a figura paterna, esse Deus Pai, dessa vez nos mostrando que ele tem a predisposição a nos abençoar, ele está predisposto a nos presentear, a dar boas coisas aos seus filhos. Uma passagem paralela em Lucas, né, vai nos dizer que das melhores coisas, né, no final diz assim, após esse versículo em Lucas, da mesma forma Deus Pai lhe dará o Espírito Santo para aqueles que o buscam, né, o buscam.
Portanto, um dos melhores presentes que nós podemos ter é o Espírito Santo em nossa vida. Ser governado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia, né? E ser santificado por Ele, ser conduzido, iluminado por esse Espírito Santo, que na verdade é Deus agindo em nós. Né? Um outro versículo em 1 Coríntios 8,6 nos diz: para nós, porém, há um único Deus. Veja, a afirmação aí de que, ainda que as pessoas da Trindade sejam distintas, todavia nós temos apenas um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Interessante isso. Paulo ele afirma algo semelhante em Atenas, né? Em Atos capítulo 17, ele diz que nele nos movemos, né? Então, até a questão da onipresença de Deus, nós nos movemos nele, né? Isso dá um sentido de ordem ao universo, dá um sentido de ordem. Deus é quem rege a vida no nosso organismo, no mundo de uma forma geral, né? Hebreus capítulo 12, versículo 9 nos diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Veja, em Hebreus nos mostra que Deus Pai, ele disciplina a quem ama. Isso mostra também, a disciplina de Deus mostra o seu grandioso amor, na intenção de não formar filhos mimados. Nós temos um Deus grande demais para que venha então a permitir que nós sejamos mimados. Joia? Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico que nos mostra então o direito de Deus sobre nós. Nosso Deus, ele tem direito sobre nós, pois nós somos a sua criação, ele é o meu criador. Bereshit, bara Elohim, no início, criou Deus os céus e a terra, portanto, ele é o nosso criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas não apenas ele é o nosso criador, mas também é o mantenedor. Vamos ler aí Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Convido você a abrir a sua Bíblia. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Portanto, nosso Deus, além de criar, Ele mantém toda a vida. E também João 3,16, que mostra que Ele nos comprou, Ele a sua redenção, né? Ele nos remiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos à segunda afirmação. Nos diz que ele, Deus Pai, se revelou como Pai ao povo de Israel, que escolheu conforme os propósitos de sua graça. Vamos ver alguns versículos. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23, e nos diz: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Esse paralelo é um paralelo muito interessante,
né, que ocorre ali antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mostra então Israel como filho primogênito, né? Deus escolheu o povo de Israel a fim de que, através do povo de Israel, Israel fosse a nação missionária, né? A semente que pudesse abençoar todo o resto então do mundo e atingir outras nações por meio da pregação, por meio da palavra revelada, que foi revelada primeiramente aos israelitas. Então, Israel tinha esta grande função aí de ser uma bênção para o mundo. Em última análise, a semente de Israel que veio abençoar o mundo inteiro, né? Foi na verdade, essa promessa a Abraão se cumpriu integralmente na pessoa de Cristo. Cristo, então, ele vai naquela conversa com a mulher samaritana, em João 4, ele vai dizer: a salvação vem dos judeus. Portanto, ficou bem claro isso, bem claro que Deus escolheu, sim. Inicialmente, Jesus vem para pregar aos israelitas, né, aos judeus, uma vez que os israelitas não aceitaram a mensagem. Então, nós, gentios, fomos incluídos no plano de salvação de Deus. A gente diz isso na prática, né? Mas, na verdade, nós nunca fomos excluídos. Em toda a história, a revelação de Deus, nós temos aí diversas figuras gentílicas, né? Pessoas vindas de nações gentias, que inclusive fizeram parte da árvore genealógica, né? Genealógica de Jesus, a exemplo de Ruth, a exemplo Ruth, que era moabita, a exemplo de Raabe, que era que era de Jericó, né? Enfim, nós temos aí diversas figuras gentílicas, né? Gentias, pessoas gentias, que mostra que o plano de Deus era assim desde o início, alcançar os povos gentios também, né? Sempre houve oportunidade, então, de salvação a todos, né? Um chamado universal para a salvação. Deuteronômio 32, 6 ao 18 nos diz: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Então mostra aqui mais uma vez, é uma passagem lindíssima, né? Deuteronômio capítulo 32, versículo 6 ao 18, uma passagem lindíssima. Israel está rejeitando a Deus Pai, apesar dele ter se revelado como Pai, apesar da libertação de Israel das garras do Império Egípcio. Apesar de tudo isso, Israel resolve fazer aquele bezerro de ouro, né, e provoca o ciúme de Deus, a ira de Deus, né, com a sua idolatria. Ainda assim, por exemplo, no versículo Deuteronômio 32, versículo 10, o Senhor vai chamar Israel de menina dos seus olhos. E dessa forma também a igreja, que é a Israel de Deus, né, é considerada a menina dos seus olhos. Ninguém toca, né, nos olhos, a menina dos olhos de Deus. Da mesma maneira como a gente não permite que ninguém venha fazer massagem, por mais carinhoso que seja, mas a menina dos olhos são intocáveis. Da mesma maneira, então, essa proteção, né? Deus, com essa figura, quer nos mostrar a proteção dele para com o seu povo. No versículo 11, ele se compara com uma águia, ele diz: com uma águia que desperta a sua ninhada, né? Paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Interessante essa figura, essa ideia de proteção, mas também de condução, né?
É um versículo, é uma passagem linda. No versículo 18, por exemplo, ele vai dizer: vocês abandonaram a rocha que o gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Será que nós também, como anda o nosso relacionamento com Deus Pai? Será que nós temos o abandonado, o esquecido? Talvez das personagens aí, das pessoas da Trindade, talvez o Deus Pai seja o que a gente menos trata, né? Os que a gente pouco trata. Deveríamos tratar mais, talvez alguns tratam menos, porque às vezes é um reflexo do seu mau relacionamento com seu pai terreno. Isso acontece também, e que pessoas não tiveram bons pais, não tiveram pais exemplares. Então, ao olhar a pessoa da Trindade, não se sintonizam, né? Não se familiarizam muito com a pessoa de Deus Pai. Isso acontece. É por isso que é tão importante que a gente esteja aí como pai, né, sendo um referencial para os nossos filhos, porque nós representamos a figura de Deus Pai para eles, né, a figura de Deus para eles. Em Isaías 1 a 2, nos diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Isaías 63, 16 diz: entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Né? Apesar de Israel ter rejeitado o Senhor Jesus Cristo, né? Hoje aí apenas, sei lá, poucos por cento, não estou lembrado aqui muito bem da estatística, né? Acho que não chega a 10% de cristãos em Israel. Apesar disso, os planos de Deus não encerraram, né, para Israel. Um período que Deus vai tratar o povo de Israel será no período da tribulação. Eles estão aguardando aí um Messias, e na verdade eles vão receber o anticristo, né, como Messias. E após, né, os 3 anos e meio ali de tribulação, mas de paz, o anticristo vai se declarar como o próprio anticristo, né? Então vai declarar guerra a Israel. E ali os olhos de Israel serão abertos, e ali eles vão clamar. E aí é o que Jesus acaba dizendo, em referência a Salmo 118, né? Vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Então, é nesse período aí de tribulação, nós estamos passando aí pelo princípio das dores, né? Tudo isso que a gente está passando, a questão da peste, dos rumores de guerra, rumores de corrupção e tantas outras coisas, são uma dor de parto. Mas o propósito de Deus para Israel não cessou, amém? Deus está tratando Israel ainda. Entretanto, tu és o nosso Pai, né? Aqui mais uma vez nos mostrando a paternidade de Deus com relação a Israel. Em Jeremias 31:9 diz: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Tá? Então, alguns creem que a igreja é o Israel atual de Deus, né? E que as promessas feitas a Israel, então, seriam transferidas à igreja. Mas é importante que a gente venha separar. Certas promessas são para Israel e outras promessas são para a igreja distintamente. Vamos para a terceira afirmação que fizemos aqui. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Nós podemos ver lá em Salmos 2, versículo 7.
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É espantoso a gente poder olhar para o Velho Testamento e reparar, nos deparar com essa afirmação tão forte assim, com relação a Deus ter filho, né? Então é uma afirmação bem direta. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas aí vem a pergunta: será que Deus gerou Jesus Cristo? Jesus Cristo, então, não é infinito? Não, na verdade, esse versículo ele diz respeito, né, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, se me fala a memória, né, é uma menção, ele faz uma menção, o escritor de Hebreus, que a gente não pode afirmar que é o apóstolo Paulo, tá? Nós então vemos o escritor de Hebreus, no versículo 5, ele cita esse versículo, né, em Salmos, dizendo: Pois a qual dos anjos deu alguma vez, ao qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai, e ele será seu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Né? Então, aqui está dizendo no momento que Deus introduz o primogênito no mundo. Então, foi gerado nesse momento, gerado no ato da encarnação, né? No ato de que Jesus Cristo se tornou carne. Então, nesse momento, Deus Pai introduz o primogênito eterno, né? Que sempre esteve com ele. E Jesus Cristo é o verbo, né? Todas as coisas foram criadas através dele. Da mesma maneira como todas as coisas foram criadas através da palavra dele. Jesus Cristo é a palavra de Deus, né? Uma coisa interessante em Salmos 2 ainda é que adorar a Cristo, adorar a Jesus, é uma ordem expressa. Né? Veja lá, versículo 12, Salmos 2, 12. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam, tá bom? Então, na verdade, não é uma questão de escolha, né? Não é uma sugestão de Deus Pai adorar Deus Filho, adorar Jesus Cristo, mas é uma ordenança. Né? Beijar, então, é essa palavra do grego que lembra proscúnio, né? Vir para beijar, que era uma atitude de reverência, uma atitude de culto, de adoração. Portanto, Jesus Cristo, ele é digno de adoração e ele é Deus. Amém? Não está incluído na revista Pacto e Comunhão, mas eu fiz questão de colocar essa referência que está lá em Provérbios, eu acho muito interessante, Provérbios 30, versículo 4, que diz: Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Né? Então, também aqui em Provérbios, esse livro de Provérbios, né? Faz essa pergunta: qual é o seu nome e o nome do seu filho? Você sabe o nome do Filho de Deus? Pois é, nós agora sabemos, né? O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós sabemos. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 3, versículo 17, diz: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso aqui no ato do batismo de Jesus, né? Uma voz do céu afirma, né? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Até então, num primeiro momento, José, que era o pai adotivo de Jesus, num primeiro momento, tenta então não assumir a paternidade de Cristo no primeiro momento, depois acaba assumindo. Mas se José levasse a cabo
esse plano de não assumi-lo, né? Nós temos então o Deus Pai nesse momento aí comprovando, né? Atestando, é o atestado de paternidade de Deus Pai com relação a Jesus Cristo, dizendo: este é o meu filho, né? Uma coisa interessante que quando Jesus se perde aos 12 anos no templo, né? Ou melhor, os pais perderam Jesus no templo. Então a resposta de Jesus para a mãe, né, para os pais: vocês não sabiam que importava que eu cuidasse das coisas do meu pai, né? Tá lá em Lucas 2. Então Jesus ele tinha muito forte, muito firme esse sentido da paternidade. Ele sabia exatamente que ele não era fruto de um relacionamento marital entre José e Maria, mas que ele tinha sido concebido pelo Espírito Santo e ele sentia essa paternidade desde de tenra idade, né? E aqui no seu batismo também, mais uma vez, o Senhor Jesus ouve dos céus a voz de Deus Pai. E por outras vezes isso vai acontecer no Novo Testamento, isso acontece no Monte da Transfiguração, né, Mateus 17. E também vai acontecer lá em João 12, quando os gregos vão pedir para Filipe, né, para conhecer Jesus Cristo. Então ali uma voz também, como se fosse um trovão, mais uma vez ratifica, né, de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Em Lucas 1,35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá bom? Isso aqui é para mostrar então que nós, pela fé em Cristo Jesus, somos adotados, né? Deus, na verdade, só tem um filho natural, né? Um filho unigênito. E nós, na verdade, somos filhos adotivos, né? Nós somos considerados filhos a partir do momento que nós cremos em Deus, nós somos considerados filhos. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, né? Aos que o receberam, creram em seu nome, deu-lhes o direito. Então nós ganhamos o direito de sermos chamados de filhos a partir do momento que nós recebemos a Cristo, no momento que nós cremos no nome de Cristo. Até enquanto isso não acontece, a Bíblia nos chama de criaturas de Deus e não filhos. Tá bom? Então, se você ainda não tomou essa atitude de receber o Senhor Jesus, de crer no nome do Senhor Jesus como filho de Deus, faça o mais rápido possível. Então você vai adquirir o direito de ser filho de Deus. Mais uma afirmação, nós podemos ver lá: aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina, né? Eu vou ler alguns versículos, você pode anotar aí outros, tá? Que são um pouquinho maiores, né? Para você ler com calma em casa. Mateus 23:9 nos diz: a ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Mais uma vez, então, nos mostrando que nós temos um Pai. Em Gálatas, deixa eu voltar aqui, anotou aqui, Romanos 8, 14 e 17 vai nos dizer isso também, acerca do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, na verdade, que nos filia, né? Nos torna filhos de Deus, né? Em Gálatas 3, 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Tá bom? Então, mediante a fé em Cristo Jesus, nos é dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho sobre a família de Deus, antes de nós encerrarmos aí, tá? Então, tem esse paralelo na Trindade, tá bom? A família de Deus sempre estiveram
unidos, né? Tudo foi feito em um acordo, em um concílio entre a Trindade, né? A criação, mas também o plano de salvação, a redenção, foi um concílio entre a Trindade. Então, como essa família, Deus, né? É feito de pessoas distintas. Da mesma maneira, nós temos Deus, então, quis compartilhar conosco essa harmonia no lar. Então, é por isso que ele institui a família. A primeira instituição de Deus é a família. A paternidade, né? Nós podemos ver também o Espírito Santo seria essa figura, humanamente falando, né? De um antropomorfismo, né? Uma forma humana aí, de se falar, né? O Espírito Santo, não que ele tenha gênero, né? Mas muitos teólogos consideram como uma figura passiva, né? Uma figura feminina, e também o filho, que seria o filho de Deus. E a nossa família é justamente assim, né? Nós temos um pai, né? Nós temos uma mãe, vem de um casamento sólido, rígido, né? Indissolúvel, também monogâmico, né? Heterossexual, né? Porque de outra forma nós não teríamos como manter o gênero humano, né? Se não fosse através de um relacionamento heterossexual. A humanidade já estaria extinta há muito tempo. Portanto, a família, por mais que nós gostemos ou não, concordemos ou não, o projeto original de Deus era uma família heterossexual, para que pudesse, então, dar continuidade, né? Através da reprodução, certo? Então, a paternidade de Deus, veja lá, nós podemos observar de que maneira? Através da provisão, da proteção, da direção, né? E essa maternidade, né? O Espírito Santo, podemos ver a inspiração, o acolhimento, o consolo, a nutrição. Interessante, né? A filidade, né? Jesus, o alinhamento, a obediência, a continuidade. Então, tudo isso nós podemos ver nas pessoas da Trindade, né? Esse alinhamento de propósitos, né? Essa obediência da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, vamos estudar mais para frente, separadamente, cada pessoa, né? Hoje nós estamos vendo Deus Pai, a gente vai ver também Deus Filho e Deus Espírito Santo também, tá? O pai na estrutura familiar, por que o pai é importante? Então a gente vai fazer um paralelo agora com a Trindade que nós estudamos, vamos fazer um paralelo com a nossa família, tá bom? Nosso relacionamento com o pai terreno é uma preparação para o relacionamento com o Deus Pai. Essa preparação é vivida no dia a dia e serve como treinamento para a eternidade. Por isso, agora vamos estudar as características e as responsabilidades do Pai terreno, tá bom? Então, esse Deus Pai, né, compartilha com o Pai terreno, que somos nós, né, os pais aí que estão de plantão, os papais de plantão, tá bom? Para que nós sejamos representantes de Deus no seio familiar. Faça essa reflexão comigo aqui. Há em sua vida características do Pai Celestial? Hein, papai? Pensa um pouquinho. Eu sei que a gente está próximo aí no Dia das Mamães, né? Está próximo, mas nós podemos, como pais, né, pensar, será que eu tenho representado o Pai Celestial, o amor do Pai para os meus filhos? Em questão de presença, nós não somos onipresentes, mas podemos exercer, né, tempos de qualidade no nosso relacionamento com nossos filhos. Nós temos sido graciosos, né, temos exercido disciplina quando necessário, né, e o nosso cuidado. Então pense, reflita sobre isso. Afinal de contas, nós representamos o nosso Pai Celestial para os nossos filhos. Tá bom? Características e responsabilidades bíblicas do Pai. Veja lá.
Da mesma maneira como Deus Pai é o nosso progenitor, né? É o nosso Criador, nós também, então, geramos filhos segundo a nossa imagem. Deus gerou filhos conforme a sua imagem. Portanto, ele se responsabiliza por nós, e nós também. E, da mesma forma como o pai se responsabiliza pela criação, nós devemos também nos responsabilizar. Responsável por gerar os filhos, né? Responsável por refletir o Pai Celestial nos filhos, tá bom? Então, nós como educadores, Deus Pai também, ele exerce um papel de educador, né? No Antigo Testamento, nós vemos muito isso em Provérbios, ele dizendo, filho meu. Quantas vezes aparece a expressão filho meu no livro de Provérbios, né? Filho meu. E aqui também, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando crescer, quando envelhecer, não se desviará dele. Responsável por ensinar o filho no caminho que deve andar. Nós, pais, somos responsáveis. Responsável por inculcar no filho o temor e o amor ao Senhor. Responsável por disciplinar o filho para que aprenda a fazer o que é certo e bom. Veja, da mesma maneira como Deus Pai é um educador, quer nos educar na sua lei, da mesma maneira nós representamos esse educador. Nós podemos até contar com o apoio da escola, contar com o apoio da escola bíblica, da igreja, mas o educador é o pai e a mãe. Os bons princípios devem ser passados, ensinados em casa, certo? Todos os demais órgãos aí, outras instituições, vão dar apoio, amparo para aquilo que é o papel do pai e da mãe, né, de fazer. Veja também que a liderança, responsável por guiar a família, a santidade, responsável por governar bem a sua casa. Vamos lembrar que esse mesmo modelo que Deus coloca, né? Esse mesmo modelo da família de Deus, dentro da Trindade, é um modelo que ele oferece para a sociedade, que a família é a célula máter da sociedade, né? É o núcleo da sociedade. Famílias fortes, né? Sociedade forte, igreja forte, nação forte, né? Então, a família Deus resolve compartilhar com a sociedade essa célula máter que é a família adâmica, né? Ele cria então a família de Adão, a família adâmica. Essa família adâmica acaba pecando, o pecado original, e agora é necessário um retorno à família de Deus, essa família que era perfeita no início, e é por isso a necessidade da família da fé, a família da fé, né? A família igreja, chamada igreja, que é através de Cristo Jesus que esse retorno vai ocorrer. É a família da fé em Cristo, né? É um retorno a essa harmonia perfeita, né? Pelo menos assim nós estamos sendo santificados e alcançando aí essa perfeição dia após dia, para desfrutarmos de uma eternidade, de uma perfeição na eternidade. Quais características de pai, segundo a Bíblia, são notórias em sua vida? Pensando nos textos bíblicos da lição, o pai caminha com o filho no processo de educá-lo para a vida e para Deus. Você tem educado? Tem se dedicado tempo para caminhar junto a seu filho e ensinar-lhe todas as coisas? Faça um autoexame sobre seu papel de educador, provedor e cuidador, né? Será que se Deus Pai dedicasse a você o mesmo tempo que você dedica ao seu filho, será que você estaria satisfeito com a paternidade de Deus? É uma boa reflexão. Um pai a ser imitado, veja, da mesma maneira como Deus Pai deseja que os seus atributos, né, comunicáveis venham a nos influenciar, para que nós venhamos a ser mais semelhante a Ele dia após dia.
O filho é a carinha do pai, né? Então, o filho de Deus também deve imitar a Deus. Da mesma maneira, os nossos filhos têm nos imitado, né? Têm procurado nos imitar. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que se o pai for um pai idôneo, um pai exemplar, então estaremos produzindo filhos, homens, mulheres de caráter. Agora, caso contrário, se nós estivermos então com a nossa moral, né, em baixa, então nós estaremos formando aí homens e mulheres com um caráter comprometido, certo? Portanto, um pai, nós devemos ser um pai a ser imitado em questão da nossa sabedoria. Você tem sido um pai sábio para os seus filhos? Em matéria de amor, nós temos demonstrado o nosso amor, e o amor não é aquele que fecha os olhos para o erro, não. O amor, ele age em harmonia com a justiça. Tanto o amor e a justiça devem andar sempre juntos. A gente vê o caráter de Cristo, o papai, a mamãe tem mostrado o caráter de Cristo no seu dia a dia. Né? Nós precisamos ser, então, um exemplo para os nossos filhos. Né? Nossa vida é um livro aberto e lido por todas as pessoas, mas principalmente pelos nossos filhos. Sendo assim, quando seu filho lê sua vida, o que ele encontra? Nunca se esqueça de que o pai é o primeiro a revelar o caráter de Deus a seu filho, tá bom? Então nós somos o primeiro a revelar o caráter de Deus ao seu filho. Portanto, eles estão nos imitando, né? Tem uma conclusão aqui que eu quero deixar. Esses são tempos de crise na família. Há uma desvalorização dos papéis dentro do lar. E talvez maior ainda seja o desinteresse dos pais em compreender seu papel e sua razão de ser na família e sociedade. Que, mediante a palavra de Deus, possamos ser melhores pais e bons ícones na história de vida dos filhos. Joia? Então, fica aí essa aplicação, né, dentro da Trindade, a figura de Deus Pai, que demonstra a paternidade, né, o amor, a sabedoria para conosco, e que nós devemos então refletir, passar adiante isso para os nossos filhos. Amém? Eu quero encerrar aqui com 3 frases que eu achei interessante, separei para nós aqui. São verdadeiras pérolas para nós, né? O Pai Celestial não tem filhos mimados, ele os ama demais para permitir isso. Veja que frase interessante do Fred Mitchell. Tanto filhos mimados que acha que tudo que vai pedir, Deus é obrigado a dar. Não. Da mesma maneira como eu não quero que Henrique e Rian sejam mimados, os meus filhos, né? Da mesma maneira, Deus também não quer que nós sejamos. O filho deixou o pai para ajudar-nos a deixar o mundo. Olha que interessante. Ele desceu a nós para capacitar-nos a subir para ele. Na verdade, Deus, então, Cristo, né? Ele desceu a nós para capacitar-nos a subir. Interessante. E por fim, não é nenhuma honra para seu Pai Celestial o fato de você não querer ir para casa. Eu coloquei isso aqui porque eu achei interessante, está em moda aí durante a pandemia. Fique em casa, né? E vamos lembrar que o céu é o nosso lar celestial. E estaria incompleto o seu pensamento em ficar em casa, né? Durante essa pandemia é importante que você fique em casa. Mas, por outro lado, espiritualmente falando, você precisa também desejar voltar para a casa do Pai, né? Voltar para o céu, em sua companhia, a companhia desse Deus Pai amoroso, né? Provedor.
mas não apenas isso, nós todos podemos usufruir dessa presença aconchegante do Pai, desse abraço caloroso e amoroso do Pai, em sua presença, fazendo parte da Igreja de Cristo, que existe independente de nós estarmos presencialmente ou não, a partir do momento que nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, nos tornamos filhos e parte integrante da família da fé, da família igreja. E Papa, mais que uma igreja, somos uma família. Não é isso que a gente diz? Glória a Deus. Eu quero encerrar então com nós orando juntos aí, buscando ao Senhor, para que o Senhor esteja aplicando tudo que nós estudamos em nossos corações. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas. Obrigado por termos um Pai, Senhor, tão presente. Um Pai que nos criou, mas um Pai que também tem nos mantido, Deus, tem mantido a vida. Tem sim, Senhor, agido ativamente, diretamente, Senhor, no mundo. Nós podemos contar contigo, Senhor, em todos os momentos. Quando precisamos de socorro, de ajuda, ali o Senhor está. Quando precisamos de um educador, de um conselheiro, Senhor, em Tua palavra, assim o Senhor nos aconselha, nos dá a resposta apropriada em tempo oportuno, e nós te agradecemos por isso. Mas o Senhor também é o Senhor que nos redimiu. O Senhor nos salvou, nos trouxe para mais perto de Ti. Podemos agora desfrutar, Senhor, do Teu abraço, da Tua intimidade, do relacionamento pessoal com esse Deus que nos ama e que nós também, como filhos do Senhor, queremos amá-lo mais e mais a cada dia. Que o Senhor esteja conosco. Nós oramos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Já então nós vamos dar continuidade. Às 10 horas nós temos aí a aula do nosso irmão Vinícius, seminarista Vinícius. Seminarista Vinícius vai estar dando continuidade a esse tempo da EBD. E logo em seguida aí nós temos a IBD infantil, né? A tia Janaína, a tia Gisele, enfim, toda a equipe aí estão de parabéns, estão fazendo vídeos aí excelentes, amém? Deus abençoe um excelente domingo, em nome de Jesus.